Muito boa tarde. Estamos num encontro norte-sul do país, um encontro prazeroso com a muito querida colega e amiga, professora doutora Maria Cândida Cada Vez, que nos vem trazer aqui uma sessão muito interessante. Eu vou compartilhar convosco a tela. O título da conversa será Fruição Patrimonial no século XXI. O património ainda será de ferro? É um título sugestivíssimo, como vão ver, e eu então apresentaria em linhas muito gerais, porque muito há a dizer sobre a professora Maria Cândida Cada Vez, dizer que ela é doutorada em estudos de literatura e de cultura, na especialidade de Ciências da Cultura pela Universidade de Lisboa, é professora adjunta na Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, na área científica de Artes, Humanidades e Línguas Estrangeiras, e é também membro do Conselho Consultivo da Fundação António Quadros Cultura e Pensamento. Tem como áreas de interesse o turismo e a sustentabilidade, ou as sustentabilidades, a história e evolução das práticas turísticas, a fruição dos patrimónios, do património e também dos espaços de exibição, as questões relacionadas com a museologia e também com a nova museologia particularmente, e as representações identitárias e ideológicas em ambientes turísticos. Para além disso, a professora Maria Cândida Cada Vez tem outras áreas de interesse e de estudo, a história do turismo, os estudos do turismo, é, além de investigadora integrada, como dissemos, no Instituto da Universidade de Lisboa, também colaboradora noutras unidades de investigação, e eu gostava de destacar a sua dissertação de doutoramento, que é muito interessante e que vale a pena a leitura, que é esta, A Bem da Nação, as representações turísticas no Estado Novo, entre 1933 e 1940. É um trabalho notável e que veio acrescentar muito sobre este capítulo concreto da nossa história contemporânea. Cândida, muito obrigada por teres aceito o nosso desafio, por estares aqui connosco neste Património em Conversa, e será um prazer ouvir-te e acompanhar-te nesta tarde. Seja muito bem-vinda. Muito boa tarde a todos, e primeiro que tudo quero agradecer muito ao Gonçalo, não só pelo convite, pela confiança, pelo exagero, especialmente numa altura como esta que nós estamos a passar. Sabe muito bem ouvir palavras exageradas, mesmo que elas venham da boca de um amigo, e então temos sempre de dar um desconto, mas é claro que sabe muito bem. Obrigada, Gonçalo. Há poucos, ainda na nossa pré-conversa, estávamos aqui com a primeira pessoa que apareceu, a minha querida professora Teresa Malafaia, dos tempos de faculdade, com quem eu tive tanta sorte de ser aluna e de começar e manter uma amizade, mas estávamos a conversar que, de facto, a coincidência que foi, nós temos o Gonçalo e eu, e a professora Teresa também, eventualmente mais pessoas, mas pensando nas pessoas que estavam aqui inicialmente, um amigo comum, e eu percebi que esse amigo comum, o João Alpuim, do Museu Bordal, que viria aqui a uma sessão, e então eu apareci. E depois, pronto, o Gonçalo, com esta simpatia e com esta forma de cativar as pessoas e com esta paixão por esta iniciativa, teve a generosidade de me convidar, e eu desde aí fiquei cativa, não é? Na semana passada aprendi muito com a Helena, agradeço muito à Helena estar aqui hoje. Agradeço à vacina, não é? Que não aconteceu. E de facto agradeço também a presença das outras pessoas, nomeadamente também de duas queridas colegas da minha instituição que estão aqui. Espero não ser muito aborrecida na intervenção que irei fazer, e gostava de vos convidar, sempre que acharem necessário e que faça sentido, interromperem-me, para que a minha intervenção não seja então muito cansativa, e combinei com o professor Gonçalo que seria à volta de 1 hora, e
vamos tentar. Gonçalo, posso partilhar tela? À vontade, Cândida, à vontade. Ok. Agora é aquele momento que está a ser muito ironizado. Não sei se já tiveram a oportunidade de ver aí nas redes sociais, em que se vê um grupo de personagens, de pessoas à volta de uma mesa, quer dizer, cada um na sua mesinha, não é? Iniciar uma ligação Zoom e depois é feita uma brincadeira com aquela imagem que nós temos das sessões espíritas. Então pergunta-se, então, estão a ouvir-me? Estão a ver-me? Há alguém que se quer juntar a nós e não consegue? Portanto, ultrapassado este momento, eu suponho que o som está bem, certo? E que conseguem ver a minha apresentação. Ok. Fruição patrimonial no século XXI, o património ainda será de ferro? Pergunta. Foi este o título que eu sugeri ao professor Gonçalo, ao meu amigo Gonçalo, e espero que aquilo que eu pretendo com este título venha a tornar-se óbvio ao longo da nossa conversa. Porque, de facto, o que eu gostaria de propor, como referi antes, para esta tarde, é uma espécie de uma reflexão conjunta sobre os significados de património e a evolução ou alteração da fruição patrimonial, que, no meu entender, perderam quer o entendimento que fazemos de património, quer o modo como fruímos o património, mas dizia eu creio que perderam essa essência mais sólida, mais formal, de ferro, com letra maiúscula e letra minúscula, já vamos ver o que é que eu estou a tentar dizer com isto, mas dizer que perderam então essa essência mais sólida e mais formal a favor de algo um tanto mais diverso e mais líquido e que gostaria de discutir convosco. Estas são as expressões que usei para organizar as minhas ideias: património, fruição, o mistério da patrimonialização, o mistério da fruição, sendo que o meu propósito é meramente refletir, como eu disse, sobre estes termos, sem ter como propósito chegar a certezas, mas antes mais numa lógica de procurar entender a polissemia associada quer a património, quer à inerente fruição que se pretende proporcionar. Para início da nossa conversa, eu proponho que talvez pudéssemos começar por aqui, por olhar para estes elementos que eu tenho neste diapositivo. Ou seja, talvez pudéssemos, eu gostava de vos convidar a entender e ver se vos fará sentido pensar que se calhar património é a forma como nós vemos, vivemos, experimentamos, sentimos, contribuímos para e com a cultura. Nesse sentido, eu entendo que a fruição patrimonial é então o modo como nós estabelecemos essa relação com os objetos, com as práticas, com as paisagens culturais ou naturais, em função de constrangimentos e motivações culturais, para usarmos um termo mais abrangente. Porém, eu gostava de ir um pouco mais além, porque eu creio que nós podemos considerar que estes constrangimentos e motivações culturais são, se calhar, muito mais do que aquilo que nos habituamos a reproduzir por pertencermos a uma determinada comunidade cultural. E que sujeitos provenientes de outros ambientes, já culturais também, jamais conseguirão agenciar. Ou seja, eu acho que aqui gostaria também de pensar no modo como agentes, que podem ser agentes políticos e vozes de poder, e a quem são reconhecidos a autoridade e poder para patrimonializar e estabelecer os ditames da fruição, eu gostava de pensar como é que esses agentes, que podem ser gestores culturais, entidades regionais ou locais, diretamente envolvidas na gestão de recursos patrimoniais, como é que eles interferem no modo como o ato de fruição patrimonial acontece, permitindo, mostrando, escondendo, valorizando, mas também, na linha do escondendo que eu já referi, negligenciando certas representações. Outra questão que eu gostava de ver evocada aqui, neste momento, e que já foi falada na sessão de há 15 dias com a Maria Helena, é a seguinte: independentemente da tipologia de património em questão, seja material, natural, ou imaterial, eu acho que nós associamos-lhe sempre uma certa solidez,
património surge sempre associado a uma certa solidez, a algo fechado, e que é sobrevalorizado, por exemplo, nas narrativas turísticas, isto puxando um bocadinho mais para o meu dia, o ambiente, o meu ambiente de trabalho diário. E no meu entender, eu creio que esta sobrevalorização que encontramos, como eu referi a título de exemplo, nas narrativas e no imaginário turístico, eu creio que merece ser desconstruído e compreendido. Analisar patrimónios, desconstruir práticas de fruição, tudo isto deve passar, a meu ver, por identificar as várias camadas que são tornadas ora visíveis, ora invisíveis no património. Eu acredito que isto nos vai dizer muito sobre a gestão patrimonial feita e sobre as tais vozes que têm a autoridade para manipular todas estas coisas. Recuperando o que afirmei há pouco, ou seja, que o património se calhar é a forma que nós temos mais à mão para lidar, experimentar e conhecer a cultura, eu gostava de trazer mais dois interlocutores para a nossa conversa e que tive o privilégio de ter como professores num curso de pós-graduação em Direito do Património Cultural, que fiz há uns anos na Faculdade de Direito, aqui em Lisboa. Um deles já está neste diapositivo, Barata Moura, e o outro que falarei a seguir é Guilherme de Oliveira Martins. Tanto um como o outro, na minha ótica, são nomes e são pensadores incontornáveis quando se fala das questões de património e de fruição patrimonial. Eu trago estes dois nomes, sobretudo, pelo reforço que ambos fazem da necessidade de nós entendermos cultura e também património cultural numa lógica de dinâmica e de evolução. Mais uma vez, estou a pensar em tudo o que eu vi e aprendi há 15 dias com a Maria Helena, quando falava destas questões da dinâmica, da necessidade de questionar e de questionar e de questionar. Mas eu creio que estes dois nomes, e nomeadamente as citações deles que eu trouxe para cá, nos farão compreender também por que razão as práticas de fruição patrimonial são também elas, em natural consequência, diversas e com uma personalidade um bocado própria, digamos. Assim, diz Barata Moura, a cultura é um tecido de interlocuções com o mundo, com os outros, connosco próprios. Num momento de presença interpelante em que ao diálogo muitas ausências se convocam. Cultura não é um depósito de inertes. Identidade não é empedernimento. Identidade cultural é um trabalho inter e intracomunitário de convivência. A realidade cultural amadurece ao ponto de ela se tornar objeto de um cuidado político. Ou seja, está aqui em destaque uma espécie de dinamismo dialogal, de constante interpelação e em que as presenças são tão pertinentes quanto as ausências, creio eu. Eu gosto particularmente da ideia aqui expressa por Barata Moura de que cultura não é um depósito de inertes e de que identidade ou identidade cultural não é empedernimento. E a concluir, também acho muito interessante e também é uma linha que me tem ajudado nas minhas reflexões sobre estes assuntos, mas dizia eu a concluir, acho extremamente interessante esta última afirmação acerca do cuidado político dos poderes, quando o tema é cultura e gestão cultural. O segundo autor, Guilherme de Oliveira Martins, diz por seu turno, definindo a propósito de património cultural, que é algo que é definido ao longo do tempo pela ação humana. O património cultural, longe de se submeter a uma visão estática e imutável, tem de ser considerado como um conjunto de recursos herdados do passado, testemunha e expressão de valores, crenças, saberes e tradições em contínua evolução e mudança. E particulariza e problematiza, diria eu, evocando o que se passa em turismo. A hotelaria e os operadores turísticos, diz Oliveira Martins, deverão privilegiar uma aposta na qualidade que favoreça a coesão social, a compreensão das identidades e das diferenças e a hospitalidade. Se há risco de tensões entre os habitantes e os turistas, importa prevenir a conflitualidade e regulá-la, de modo a não reduzir o potencial da atividade. Ou seja, Oliveira Martins faz uma nova insistência
na evolução e na mudança de objetos que não podem ser aprisionados numa lógica de paragem do tempo. Quer as patrimonializações materiais, quer as imateriais, como as crenças, os saberes e as tradições, estão em contínua evolução e mudança, no sentido em que as interpretações que nós fazemos delas, ou deles, melhor dizendo, os significados que lhes atribuímos são diversos em função da estrutura de sentimento. Estou aqui a fazer uma evocação a Raymond Williams. São diversos, são alterados, são sentidos e vividos de outra forma, em função precisamente dessa estrutura de sentimento da época que molda agentes culturais, mas também nós, enquanto fruidores, que não vamos ter a mesma relação com uma determinada representação patrimonial numa época ou noutra. Os constrangimentos são diferentes e é isso que, a meu ver, é curioso tentarmos compreender e ver o que é que se passa. Ora bem, depois desta conversa prévia, para que pudessem ficar a compreender mais ou menos quais são as linhas que, que eu sigo, que tenho seguido nesta investigação relativa a património, que começou a partir do turismo, mas entretanto já vai noutros domínios, mas dizia eu que, depois desta conversa introdutória, gostaria de passar para evidências concretas. Vamos ver se consigo. E que possam dar conta destas coisitas que eu acredito e que vou investigando. Vou começar com uma referência à Carta de Atenas, do ano de 1931. Esta carta, como sabem, materializa as conclusões da Conferência Internacional de Atenas sobre o restauro de monumentos e que decorreu em setembro ou outubro de 31. Antes de vos chamar a atenção para os excertos que trouxe para a tese que eu gostava de partilhar convosco aqui, eu acho que é importante nós pararmos um pouco para pensarmos no tempo, na altura em que esta conferência decorreu, 1931. E o que é que se passa pelo mundo em termos políticos? Para aquilo que nos interessa, ou seja, para património, para a fruição patrimonial, é importante recordarmos que por estes tempos, portanto década de 30, está a afirmar-se um ciclo de governação política com as características que nós conhecemos. Regimes totalizantes, nacionalizantes, fascistas, autocratas, seja qual for a nomenclatura que nós lhes queiramos atribuir, e não é de facto agora a ocasião para discutirmos. Eu, por norma, quando falo destes regimes, estou muito colada ao que li e ao que aprendi com a professora Fernando Rosas, e os termos totalizante e nacionalizante são muito confortáveis. Mas o que eu queria demonstrar era o seguinte, é que estamos nos anos 30 a entrar num quadro de governação política ou num quadro de regimes políticos para os quais o património nacional, atenção, o património nacional era entendido, era vendido, era promovido, divulgado, como sendo uma das mais claras evidências e até um mecanismo de autovalidação e de propaganda ideológica. Falamos de quê, para sermos mais concretos? Falamos da Itália fascista de Mussolini, entre 22 e 43, falamos da subida de Hitler ao poder em 33, perdão, 43 para Mussolini, naturalmente. Falamos também da Guerra Civil Espanhola, em 36, que abriu depois o caminho ao regime franquista que vigorou até 76, e falta falarmos de cá. Falta-nos falar de Portugal, da chegada de Salazar às finanças em 28, pela mão convincente de Duarte Pacheco, e da Constituição de 33, que estabeleceu as bases para o regime do Estado Novo, como todos nós sabemos. Tenho estes 4 regimes, que escolhi nomear a título meramente ilustrativo. A designação que tiverem, portanto, fascistas, totalitários, autocráticos, etc., têm em comum o que já dei a entender, ou que tentei dar a entender antes. Ou seja, são regimes que compreendem e divulgam os patrimónios como uma validação inquestionável do seu paradigma de governação, como evidências de autenticidades e de genuinidades que indicam nações, entre aspas, letra maiúscula, aquelas nações unas, únicas, coesas e com representações muito seguras de si. A década de 30, como nós sabemos, assistiu
por causa disto que eu acabei de referir, deste cuidado atribuído ao património, mas dizia eu, a década de 30 assistiu a um cuidado patrimonial que ia muito além de um cuidar meramente para preservar, para restaurar. O património era de facto a tal exibição identitária e nacional, ostensiva, inquestionável, assertiva. Falando de Portugal, também em 30 e 40 do século passado, assistimos, na lógica disto que eu acabei de referir, a uma profusão legislativa que visava classificar monumentos e espaços patrimoniais, dava conta de edifícios que passavam a ser património do Estado, anunciava a construção de monumentos, prestava contas de verbas usadas no restauro e autorizava a Direção-Geral de Edifícios e Monumentos a celebrar contratos para a execução de obras de conservação, entre muitas outras prerrogativas. Vejamos então neste quadro o significado, as evidências que nós podemos retirar desta Carta de Atenas de 31, que nos diz no ponto 1, doutrinas, princípios gerais, na situação em que um restauro surja como indispensável, como consequência de degradação ou de destruição, recomenda o respeito pela obra histórica e artística do passado, sem banir o estilo de nenhuma época. A Conferência recomenda que se mantenha a ocupação dos monumentos, que se assegure a continuidade da sua vida, consagrando-os, contudo, a utilizações que respeitem o seu caráter histórico ou artístico. Conclusão a retirar, no meu entender. O respeito pela obra histórica, o respeito pelo caráter histórico ou artístico, mas os originais. A essência patrimonial seria como que endémica e sem liberdade para novas interpretações, usos ou até roupagens. Ainda na Carta de Atenas, no ponto 2, administração e legislação dos monumentos históricos, este ponto dá-nos conta de que a Conferência ouviu a exposição sobre as legislações cujo objetivo é o de proteger os monumentos de interesse histórico, artístico ou científico pertencentes às diferentes nações. Ou seja, parece que não há património comum. O património é pertença de uma nação e ponto final, termina aí. Esta é uma ideia muito distante, felizmente, daquela que vimos, por exemplo, ser divulgada a quando do Ano Europeu do Património Cultural, em 2018, nomeadamente através de uma série de textos de Guilherme de Oliveira Martins, que, como sabemos, era o representante de Portugal nesse ano europeu, em que se apelava a um entendimento do património como um motor para a partilha, para a comunhão, metaforicamente de um espaço comum, naturalmente, não é? Portanto, o que nós tínhamos nos anos 30 era a insistência no património enquanto uma representação associada a um espaço e em que não se ambicionava que o património fosse algo que permitisse e que convidasse à convivência, ao fim da conflitualidade, como eu já referi anteriormente. No final da Carta de Atenas, temos uma espécie de conclusão que informa, é mais do conclusão, porque faz também algumas recomendações. Informa que a Conferência faz votos para quê? Primeiro, cada Estado ou as instituições criadas ou reconhecidas competentes para esse fim publiquem um inventário dos monumentos históricos nacionais, não é? Acompanhado de fotografias e descrições. Segundo ponto, cada Estado constitua arquivos onde sejam reunidos todos os documentos relativos aos seus monumentos históricos. Assim, ao nível global possível naqueles tempos, eu creio que talvez possamos concluir que esta carta apela ao respeito pelas características históricas, pela proteção patrimonial, é certo, mas dando ênfase àquilo que este património representa em função da nação que o acolhe. Ou seja, há uma promoção, há um enfatizar do património enquanto marca das diferenças nacionais, o que era afinal o cerne da dinâmica política dos países, por exemplo, que enumerei antes.
Faz-se ainda um apelo ao mapeamento de monumentos históricos e à constituição de arquivos nacionais que reúnam documentação sobre esse património, principalmente do imaterial, pois como nós sabemos, só mais tarde o património imaterial começou a ganhar mais atenção. Se bem que em Portugal, já na década de 30, e voltarei mais à frente, voltarei a este assunto, se valorizava muito as questões das representações imateriais. Só mais uma questão, em Portugal este mapeamento foi de facto feito. Vamos então permanecer na realidade portuguesa nesta época de ferro. Ferro com letra maiúscula, o apelido, isto é, quando entre 33 e até 1949, António Ferro assumiu a responsabilidade pelo SPN, Secretariado de Propaganda Nacional, como sabem, e posteriormente, a partir de 44, pelo SNI. Basicamente era uma entidade com os mesmos objetivos, só que por algumas motivações, se calhar de imagem de Portugal, o que aconteceu, tivemos aqui uma transformação do nome, portanto passámos de SPN para SNI, o Secretariado Nacional de Informação, Cultura Popular e Turismo. Mas dizia eu que vamos então permanecer um pouco na realidade portuguesa desta época de ferro, de António Ferro. António Ferro, que enquanto diretor do SPN e do SNI, desenvolveu uma série de iniciativas culturais ou políticas, não sei, como exposições, participação em feiras e muitas outras atividades, concursos, enfim, tudo sempre muitas atividades cujo propósito, independentemente das características dessas atividades, o propósito era invariavelmente mostrar, exibir representações patrimoniais nacionais, como forma de validar a nova nação sustentada pela Constituição de 33. Mas dizia eu que gostava de destacar alguns eventos e algumas datas que demonstram o cuidado atribuído ao património durante este período de ferro. Um cuidado, como eu disse, muito pouco romântico. Um cuidado, pelo contrário, muito objetivo, muito pragmático, e a primeira referência que eu gostava de fazer é a um acontecimento de 1934, um encontro, o primeiro Congresso da União Nacional. Foi um encontro que teve lugar na Sociedade de Geografia em Lisboa e, naturalmente, tinha por propósito fazer um balanço dos primeiros anos de governação de Salazar, elogiar o presidente do Conselho, mas eis não quando, se nós consultarmos as atas do primeiro Congresso da União Nacional, o que é que nos vai aparecer? Vão-nos aparecer 7 teses, que era, como sabemos, a designação dada à época a apresentações ou comunicações, mas vão-nos aparecer então 7 teses relativas ao turismo. Servem para mostrar a importância que o regime já começava, e começou logo desde cedo, desde da constituição do SPN, era muito claro o interesse do regime pelo turismo. Agora, porquê? Provavelmente não teria só a ver com eventuais proventos económicos, tinha a ver com outra coisa, tinha a ver com o facto de que o turismo era uma montra ideal, mais ideal a meu ver, por ser uma coisa mais naive, não muito formal, não é? Não oficial, mas dizia eu, o turismo era entendido como uma montra de exibições patrimoniais. Todos nós, como turistas, mesmo que no nosso dia-a-dia, no local onde moramos, passemos por monumentos reconhecidos pela Unesco, pela DGPC, etc., se calhar não ligamos muito, porque está lá, já faz parte, mas enquanto turistas, nós sabemos que, independentemente do tipo de turismo que estejamos a praticar, há sempre 2 ou 3 objetos patrimonializados que nós achamos que temos de visitar. Porquê? Porque eles representam a identidade do destino que estamos a visitar. Pois bem, na década de 30 entendia-se que uma das vantagens ou uma das razões pelas quais o turismo deveria ser uma atividade valorizada e acarinhada pelo regime tinha a ver
pura e simplesmente, ou muito simplesmente, melhor dizendo, com o facto de o turismo ser a tal montra de exibição patrimonial. Tratava-se de demonstrar as provas sólidas que tornavam Portugal numa natal nação única, de que Salazar falava e de que António Ferro falava, e o património estava ali. Firme, não vou dizer firme e irte, mas pronto, lá estava, firme, sólido, e era uma exibição da nação. Eu trago um excerto muito breve que foi preferido neste primeiro Congresso da União Nacional por Manito Torres, que foi professor da Escola Industrial João Vaz, engenheiro nos caminhos de ferro, presidente da Comissão de Iniciativa e Turismo de Setúbal, ser sempre muito ligado ao turismo nesta época. E neste congresso, Manito Torres afirmou que, cada vez mais cheios de prestígio, o passado e a tradição, servidos em todo o mundo por museus e reconstituições cada dia mais numerosos e magníficos, o turismo tomou-os à sua conta e deles fez o seu mais resistente e irresistível atrativo. Outra data que eu gostava de também chamar para hoje tem a ver com 35 e com a constituição da FNAT, a Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho, cujo propósito formal era alguma coisa como tomar conta do corpo e do espírito dos trabalhadores, mas que na prática tinha, como nós sabemos, um objetivo de tomar conta dos tempos livres, de facto, desses tais trabalhadores, para quem a FNAT organizava momentos de lazer, sendo que o património era um dos principais motivos em torno do qual eram preparadas e organizadas visitas e excursões, onde, por exemplo, Guimarães, Batalha, Alcobaça, enfim, há aqueles locais que, na ótica do regime, eram os mais representativos da nossa identidade. Ainda de 35, eu creio que seja de destacar a visita dos intelectuais. Ora, de que é que isto se trata? Isto trata-se de uma das ideias, das inúmeras, imensas ideias de António Ferro, que pensava muitas vezes em iniciativas, em atividades que deveriam ter uma continuidade no espaço. Mas depois aconteceu uma vez, correu bem, acabou-se, não havia mais repetição. Estas visitas dos intelectuais aconteceram depois sob outro formato, mas a de 35 foi extremamente importante, quanto mais não seja por ter sido a primeira. Então, António Ferro, enquanto diretor do SPN, convidou um grupo de intelectuais, escritores, jornalistas, estrangeiros, para visitar Portugal. E acompanhou-os, ele e Fernanda de Castro, a sua esposa, acompanhou-os nessa digressão por Portugal. Nós ouvimos dizer, não é, que não há almoços gratuitos, não é? E neste caso também este convite e esta visita por Portugal, esta digressão, também tinha um fim muito claro. Portanto, o propósito era que, quando os convidados voltassem, depois de terem passado, se não me engano, terão sido uns 10 dias ou 15, em Portugal, a visitar aquelas representações patrimoniais criteriosamente selecionadas por António Ferro, mas o objetivo era que, quando chegassem depois, quando voltassem para os seus países, que pudessem divulgar e que pudessem publicar o que tinham encontrado neste país. A diferença, a paz, a harmonia, etc. O que é certo é que, se nós consultarmos alguns jornais da época, nós vemos que alguns dos convidados, mesmo durante a permanência em Portugal, lá iam enviando umas mini crónicas que iam sendo divulgadas e o propósito foi cumprido. Portanto, o que é que estes intelectuais visitaram? Os bairros antigos de Lisboa, a Estufa Fria, Sintra, Coria, Viana do Castelo, sempre na companhia de António Ferro, que lhes servia de guia. Só a título de curiosidade, foi também organizado um grandioso, é o adjetivo usado nas fontes que consultei, um grandioso torneio medieval no Mosteiro dos Jerónimos, foram feitas visitas a museus e a monumentos, enfim. Esta terá sido uma das atividades mais simbólicas dos primeiros anos do secretariado e tinha claramente, creio eu, a função de apresentar a nação
a reconhecidos vultos culturais internacionais, numa ação que à partida parecia ser fundamentalmente turística, mas que era muito mais do que isso, e que fazia uso da representação ou das representações patrimoniais para um momento de autojustificação do regime. Ora, são estas as duas últimas datas e iniciativas que gostaria de evocar por agora. Em 36, Portugal acolheu no primeiro Congresso Nacional de Turismo o maior número de delegados que até então tinham estado reunidos num evento destas características, para falar de turismo, naturalmente. Mas é claro, para falar de turismo, para louvar Salazar e, mais uma vez, para falar de património. Do património para se observar, do património que era lição. Paralelamente, isto também me parece importante, o jornal O Século organizou um concurso de fotografia que veio estar exposto na Estação do Rossio, em Lisboa, e nesse concurso, ou a primeira categoria desse concurso, intitulava-se Aspectos, deixa-me cá ver as minhas cábulas, Aspectos Artísticos, Monumentais, Históricos e Picturais. As fotografias apresentadas a concurso mostravam principalmente património material, castelos, igrejas, sobretudo, mas também já havia outros patrimónios registados, como a faina da pesca, a lavagem do peixe, a faina no campo. Estas fotografias vieram posteriormente a ser usadas na decoração das estações de caminhos de ferro. 2 anos depois, há uma iniciativa do SPN, que apesar de já ter acontecido há tanto tempo, muitos de nós ainda já ouviram falar, quanto mais não seja, porque ainda atualmente no século XXI ainda continuamos a encontrar por vezes narrativas que promovem esta localidade, Monsanto, já lá chegarei, em função do concurso da aldeia mais portuguesa de Portugal. Então, eu acho que sempre que o tema é património e António Ferro, ou melhor, sempre que se fala deste património em formato de ferro, eu creio que a aldeia mais portuguesa de Portugal, este concurso, deve ser sempre referido. Como o nome indica, o objetivo seria identificar a localidade que mais tipicamente evidenciasse a identidade nacional. Na prática, o que se procurava era locais pouco desenvolvidos, pois seria aí que se encontraria a tal verdadeira identidade nacional. Agora, de que é que se socorreu o júri deste concurso para proceder à eleição da localidade com estas características? Precisamente de representações patrimoniais. E desta feita, claramente, o património imaterial também foi um recurso de extremo valor. O boletim oficial de 38 de fevereiro, se não estou em erro, divulgava as regras deste concurso, desta competição, e convidava as populações a procurarem nas suas gavetas, nas suas memórias, nos seus baús, tudo aquilo que tinha a ver com o passado, tudo aquilo que era tradição. Ou seja, oficialmente, este evento justificava-se como uma espécie de combate às influências que podiam perturbar a unidade nacional. Mas, ao mesmo tempo, anunciava-se como uma manifestação, uma manifestação pública que tinha por propósito educar e fazer propaganda da verdadeira nação. Ou seja, a iniciativa ambicionava revelar e afirmar as características tidas como sendo as mais fortemente nacionais, as que correspondiam ao espírito nacional e que se mantinham conservadas onde? Nas nossas aldeias. Neste quadro, o que iria ser escrutinado pelo júri seriam representações de arquitetura, mesmo de casario mais modesto, os trajes, as alfaias, atividades também de lazer, artesanais e até meios de transporte. Portanto, tudo fazia parte. O júri era composto por diversas individualidades ligadas à história, à etnografia e também por António Ferro, naturalmente. Esta comitiva percorreu as 12 aldeias finalistas. Eu esqueci-me de referir há pouco que todas as regiões de Portugal continental concorreram, mas houve 2 províncias que foram à partida excluídas. Por um lado foi a Extremadura, porque considerava-se que, precisamente devido ao desenvolvimento turístico que existia nesta província, na Extremadura, a essência da nação já estava um bocadinho posta em perigo. Por outro lado, a província de Trás-os-Montes também foi excluída e, Gonçalo, nós estamos à vontade
para falar sobre isto, porque temos costela desse lado, portanto ninguém vai ficar ofendido. Parece que os transmontanos não seguiram exatamente as normas do concurso e então foram afastados. Ora, como nós sabemos, a visita à localidade premiada foi Monsanto da Beira, foi visitada pelo júri que assistiu a uma série de representações de património material, procissões, jogos, bailaricos, música, enfim. E por fim, depois da classificação ter sido atribuída, não sei se recordam que há pouco eu referi que Ferro pensou em diversas iniciativas que deviam ter um caráter regular, mas que depois, ao fim da primeira, acabou. O resultado obtido era o que nós queríamos, portanto, não há mais, não vamos repetir. Aconteceu mesmo com o concurso da Aldeia Mais Portuguesa de Portugal. Não houve mais nenhuma edição. Agora, o que é certo é que muito património identificado neste concurso, não só em Monsanto, naturalmente, mas muito do património identificado neste concurso foi sendo mantido como representação identitária nacional e é entendido até hoje como tal, sendo usado como representação do imaginário turístico. Certo? Também é que este património inventariado foi depois exposto na Exposição do Mundo Português, no ano de 1940, e onde, especialmente no Centro Regional, e eu tenho aqui esta imagem embaixo à direita, onde especialmente no Centro Regional, da responsabilidade de António Ferro, havia réplicas de património material, como nós conseguimos ver, e também imaterial. Como nós vemos, a população fez representar numa lógica de levar as suas rotinas diárias no recinto da feira, como se estivesse ainda na sua aldeia. Sabemos igualmente que, à conta dos projetos relativos à comemoração dos duplos centenários, de que a Exposição do Mundo Português terá sido talvez o acontecimento mais notório, esta foi uma época que assistiu a uma imensa atividade de proteção e recuperação patrimonial, como eu já referi há pouco, reforçando precisamente a valorização que o regime dava ao papel que o património tinha como instrumento para justificar. E em 48, acho que o culminar disto tudo será então a inauguração do Museu de Arte Popular em Lisboa. De novo gostaria de voltar ao título para fazer uma espécie de conclusão intermédia daquilo que expus até agora. Este património de que nós falamos até agora é o património lição, é a prova, é o património de ferro sólido e de ferro António Ferro. É um património para ser observado e absorvido como uma lição de propaganda, uma lição de ideologia, por nacionais, por estrangeiros, em circuitos muito bem geridos, em função dos propósitos e numa negociação do que se mostra e do que se esconde, mas uma negociação muito objetiva e muito clara. Mas, se recordam, o meu título traz uma questão que tem a ver com o modo como na contemporaneidade, como no século XXI, se entende património, nomeadamente no que diz respeito à fruição, e também se ainda podemos continuar a dizer que falamos, quer para património, quer para fruição, se podemos continuar a associá-los a ferro. Assim, a questão é, o património e a fruição ainda serão de ferro, ou seja, sólidos, fixos, com preceitos previamente moldados? Para prosseguir esta reflexão, eu gostava de chamar mais algumas companhias nossas conhecidas para podermos refletir um pouco em conjunto sobre esta questão dos hábitos e das tendências, o que nos poderá ajudar a chegar a algo semelhante a uma resposta para a pergunta do meu título. Começo então com o Habitus de Pierre Bourdieu, que muito genericamente, como sabemos, com esta expressão, nos quer dizer como a repetição de práticas em classes, portanto a expressão usada por Bourdieu era em classes sociais, não é? Em ou por classes vai servindo para afastar e para criar novas tendências, novas rotinas, novos comportamentos.
Eu diria que hoje em dia podemos afastar-nos da nomenclatura de classes sociais usadas por Bourdieu e pensar em grupos, por exemplo, em grupos etários, em grupos com níveis de educação semelhantes, com interesses semelhantes, que partilham repetitivamente o mesmo contexto, mesmo que seja um contexto virtual, atenção, mas eu creio que podemos fazer esta extrapolação aos grupos sociais de que Bourdieu falava. De um tempo posterior, gostava de evocar Lipovetsky, quando fala de uma tendência emergente, isto nos anos 80, de uma tendência emergente vocacionada para uma inversão da organização predominante, com rejeição de estruturas uniformes, a favor de quê? Da generalização de sistemas personalizados e a alimentar um crescente florescimento de estruturas fluidas, modeladas em função do indivíduo. Outro convidado teria de ser, para mim, Zygmunt Bauman e a sua metáfora da liquidez, que tão, de uma forma tão pertinente, diria, conceptualizou e de acordo com a qual a utilidade e o proveito, perdão, de um determinado bem ou produto rapidamente é negligenciado ou reciclado em função de algo novo e diferente que seja útil e que, por sua vez, depois vai perder estas características para ser, por sua vez, ele próprio substituído. Talvez tudo isto nos faça pensar ou nos ajude a entender que as nossas práticas de fruição patrimonial hoje em dia não são, aliás, não podem ser de ferro. Aquilo a que somos convidados a prestar atenção atualmente é mais a modos de fruição mais livres, também agenciados e moldados pelos visitantes, que já são muito mais do que meros observadores, como nós vimos no contexto anterior, e que se apresentam como fruidores mais participativos, mais numa lógica de story doers e não de story being told, ou seja, numa lógica de fazedores, experimentadores, um pouco se calhar como os prosumers de Alan Toffler, produzem enquanto consomem, ou o inverso, é difícil traçar esta linha. Esta mudança de paradigma refletida nas práticas de fruição patrimonial e turísticas, onde os consumidores de experiências turísticas, por exemplo, nas quais também se inclui a fruição patrimonial, não é? Procuram, dizia eu, isso mesmo, experiências. A relação, ou melhor dizendo, a interação entre o objeto patrimonializado e o sujeito é assumidamente diferente. E o conhecimento agora chega-se a esse conhecimento por práticas diversas. Apesar da insistência de construção de narrativas alicerçadas sempre no chavão de storytelling, eu prefiro acreditar, ou tendo a acreditar, que atualmente esta interação acontece mais, como eu referi, numa lógica de story doing, não é? É a prática que nos faz chegar ao conhecimento, é a prática, é a experiência e não tanto uma história que nos é contada. A história pode nos ser contada, mas então nesse caso nós também somos personagens dessa história. As representações de patrimónios imateriais são fruídas hoje em dia através de experiências de produção, de atuação, de co-criação e também para os patrimónios material e natural também há uma tendência sustentada dos gestores e produtores culturais se organizarem também nesse sentido. Para compreendermos esta mudança de paradigma, eu creio que também talvez possa fazer sentido pensarmos nos perfis dos grandes consumidores atuais, ou seja, os perfis milénico, ou Y e Z. As gerações que tão bem, pelo menos para mim, se adequam àquilo que Bourdieu, Lipovetsky e Bauman preveram anteriormente, não é? Isto significa que, por um lado, estamos a falar de uma grande celeridade nas práticas de fruição, influenciadas agora pela nossa pertença a tantos e inúmeros grupos, como eu disse há pouco, muitos deles nem são reais, são grupos virtuais, mas que vão influenciando a nossa forma de agir, nomeadamente enquanto consumidores, enquanto fruidores de património. Estas gerações de que eu falei, a geração Y e a geração Z, estes novos perfis, não entendem o património como uma representação de ferro. Claro que não.
são gerações que, para quem o património faz sentido enquanto uma espécie, não digo apenas um palco, mas um objeto com o qual tem de se interagir. Vimos a Carta de Atenas a propósito dos tempos de património e de fruição patrimonial sólidos e gostava agora que olhássemos um pouco para a Convenção de Faro, do que também falámos há 15 dias, precisamente quando fala na salvaguarda e na promoção de ideais com base no respeito dos direitos do homem, da democracia e do Estado de Direito, na qual o património cultural é entendido como motor e facilitador de desenvolvimento sustentável e de qualidade de vida, valorizando-se o direito individual de fruição patrimonial, a responsabilidade, a valorização patrimonial, o interesse público, a reflexão, a ética e o potencial económico. Nós sabemos que o exercício e a opção da patrimonialização e da fruição permitida ou oferecida são sempre resultado de poderes, sejam eles quais forem. Contudo, hoje em dia, esse parece ser um poder, pelo menos aparentemente, mais partilhado. Pelo menos porque permite um contacto e uma fruição que acontecem de modo mais próximo, mas uma fruição mais ao nível da pele e não só da observação distante que vimos no contexto anterior. Sim, porque eu acho que, e mais uma vez retomando a parte do que nós ouvimos também na semana passada com a Maria Helena, atualmente eu creio que identificar os patrimónios, nos patrimónios as camadas que referi inicialmente, significa, por exemplo, o quê? Significa identificar novas patrimonializações e focos de atenção. Por exemplo, quando falamos da arte urbana e da forma como atualmente falamos de representações aceites, tidas como válidas, como aquelas mais sólidas. Formas de arte que no início eram tidas ou eram encaradas como representações demasiado disruptivas para representarem fossem o que fossem, mas que atualmente já as entendemos como representações suficientemente válidas para serem compreendidas como património. Tudo isto nos leva também a pensar que uma nova gestão patrimonial, ou a gestão patrimonial que acontece hoje, pode ser, e é, felizmente, um meio para dotar uma comunidade de recursos para se tornar económica e socialmente sustentável e autossuficiente. Ao mesmo tempo que se vê a coesão de grupos ser fortalecida, por vezes, em ambientes onde esses laços eram ténues, quer no interior, quer na relação que mantinham com o exterior. Eu partilho aqui convosco de muito que podia partilhar uma imagem de uma atividade que aconteceu em 2016 no bairro Padre Cruz, na zona da Grande Lisboa, onde estamos a falar do maior bairro social da Península Ibérica, como sabemos, não é? Onde grafiteiros de renome nacional e internacional transformaram este bairro social numa galeria a céu aberto. Esta iniciativa durou durante algum tempo e a última iniciativa, digamos, ou o último ato desta iniciativa, melhor dizendo, foi um congresso onde eu participei em parte da sessão de encerramento e foi uma lição, foi extremamente enriquecedora e foi um abanão, mas como eu disse, foi uma lição enorme, porque nós tivemos elementos da comunidade a contar o modo como esta ação aconteceu, como é que eles a recepcionaram no início, como é que era muito estranho aparecerem por lá umas pessoas com vontade de pintar umas coisas numas paredes que estavam velhas ou nos prédios que já estavam mais degradados. Depois de ter sido ultrapassada essa primeira resistência, e isto foi uma grafiter, se não me engano, espanhola, que contou, mas dizia eu que depois de ultrapassada essa resistência inicial, eram os próprios habitantes, alguns deles com alguma idade mais avançada, que iam ter com eles e dizer: olha, eu tenho ali um muro. E esse muro também iria ficar muito bonito se passasse por lá. Bem, isto serviu para quê? Serviu para pôr uma zona que
era vista, associada a uma série de estereótipos e preconceitos, serviu para que esta zona pudesse ela própria passar a ser procurada por gente de fora que lá vai para ver o que se passou, e serviu para aumentar a coesão entre o grupo e mais, aumentar a sua autoestima. Estes diferentes níveis que eu propus inicialmente, eu creio que também nos servem para compreender como é que representações canónicas, mais canónicas diria, são recicladas na sua forma, mantendo a sua essência. E trago-vos aqui os galos de Barcelos. Nós sabemos que os galos de Barcelos, os Santo Antónios, as andorinhas de Bordal, principalmente estou a pensar nestas 3 representações que nos últimos tempos têm surgido com uma nova roupagem. A essência continua, não é? Mas a representação patrimonial foi ajustada em função das novas características destas novas comunidades globais que dão voz e representação a todos os grupos. Isto para não falar das práticas de fruição mais interativas, porque é assim que nesta década do século XXI nós entendemos a relação com o património, e de que os oradores das sessões anteriores deram vários exemplos destas práticas de fruição mais interativas, como eu disse. Talvez eu possa apenas evocar algumas que são usadas no contexto turístico e que contam com todas as experiências de imersão comunitária, pelo menos assim são vendidas, não é? Que incluem, entre outras tantas possibilidades, por exemplo, participação em vindimas, produção de queijo, de selagem, confecção de compotas, por exemplo, e tantos outros tipos de participação em oficinas de produção de um objeto que não só a produção, mas o resultado final são considerados como representações válidas patrimoniais. No início, estou quase a acabar, Gonçalo. No início, eu disse que não pretendia chegar a uma resposta e, de facto, para terminar, vou trazer mais uma variável que, pelo menos para mim, me fez pensar, quanto mais não seja, na fragilidade das certezas, mais do que nunca nestes dias, não é? E não é que estávamos nós, fruidores do século XXI, muito satisfeitos com a possibilidade de estarmos mais próximos dos patrimónios, de sermos co-criadores em determinados momentos, de termos com o património esta relação de experiência, de toque, de proximidade, de customização da fruição, e mais ou menos de repente deixámos de poder experimentar ao vivo, de tocar, de estar próximo. E a customização é agora preparada em função de medidas sanitárias exigidas pela saúde pública. Fica então a pergunta: será que voltaremos ou estaremos numa lógica em que o património tornará a ser de ferro, ou seja, em que o património tornará a ser uma lição para ser apreendida à distância, como se estivéssemos numa aula tradicional? Não podemos viver o património, podemos observar, o nosso contacto é mediado. Será que estamos a fazer este percurso? Será que estamos a fazer o percurso inverso e voltando a uma lógica de story doing para um patamar antigo? Eu acho que não, porque acho que nunca se pode começar do zero, não é? O que é certo é que depois de termos chegado a este patamar que nos permitia ser co-criadores de experiências relacionadas com o património, estamos agora numa fase muito triste. Vamos ver o que é que aí vem. E pronto, era só isto. Agradeço a companhia, agradeço a paciência e espero não ter sido demasiado chata. Pelo contrário, Cândida, foste maravilhosa, cativante, prendeste-nos. Aliás, eu queria começar por aqui, por agradecer em nome do Instituto Politécnico Viana do Castelo. Estão aqui vários alunos, vários cursos representados. Muito obrigada pela oportunidade de aprendizagem in situ, apesar desta tecnologia e deste aparato, enfim,
mas que nos proporcionaste. Isto foi um verdadeiro ateliê, uma verdadeira oficina, além de uma magnífica lição. Eu queria só fazer aqui uma breve síntese do que fui apontando, de tantas coisas que muito bem disseste. Viver, experimentar, sentir, contribuir, fruir património e cultura. As definições de Barata Moura relacionadas com a cultura também. A cultura não é um depósito de inertes, é convivência, é cuidado prático. Guilherme de Oliveira Martins, em 2020, que nos fala em valores que não são imutáveis, em realidade dinâmica. E depois a Carta de Atenas de 1931, a necessidade de mapeamento, de reconhecimento, as lógicas do Estado Novo, e depois aqui um bocadinho de história também da patrimonialização em Portugal e dos processos de patrimonialização, a ideia de exibição identitária total, una, indiscutível, que o regime ditatorial apresentava como verdade homogénea, pronta a apresentar, traduzida, por exemplo, nos restauros da DGEM, da Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, e foram aqui trazidos exemplos muito interessantes, e depois uma cronologia e uma cartografia histórica da maior importância. As teses no Congresso da União Nacional, a visita de intelectuais e a importância que António Ferro teve na vinda de grandes figuras a Portugal, como Maurice Maeterlinck, Luigi Pirandello, Gabriela Mistral, Miguel Unamuno, as representações culturais e etnográficas, a questão da patrimonialização, e depois as iniciativas, a Aldeia Mais Portuguesa de Portugal em 38, levando-nos a pensar no futuro, naquilo que queremos fazer no futuro, naquilo que Bourdieu nos sugere no Hábitos, nas estruturas fluídas de que nos fala Lipovetsky e na sociedade líquida de Bauman. Devemos passar de storytellers a storydoers, mudança de paradigma. E isto entronca nos perfis das gerações Y e Z. A Convenção de Faro de 2005, que a Maria Helena Pinto também já tão bem nos tinha falado há 2 semanas, e aqui a interligação também entre sessões, queria também destacar isto. A experiência interessantíssima do bairro Padre Cruz, da arte urbana, como uma forma de cativar e de dar uma ideia nova e diferente de espaços, às vezes, socialmente mais deprimidos e onde há mais dificuldades. E depois, muito importante, as questões da fruição, as experiências de imersão comunitária, as novas linguagens dos Galos de Barcelos, dos Santo Antónios, das Andorinhas de Bordalo, e, enfim, Cândida, tanta coisa que ficou aqui por dizer nesta síntese, mas é apenas e tão só, caras e caros amigos, para vos incentivar a colocar agora questões, evidentemente, à nossa convidada, e acho que ela nos deixou aqui um desafio. Será que tudo isto ainda é de ferro? E devolvo-lhes a palavra. Olha o João. Olá. Olá, João. Temos aqui, eu acho que só nos falta dos anteriores convidados, muito poucos. Temos aqui o João, temos aqui a Maria Helena, está aqui também a Cândida, portanto, já se criou aqui e vem uma grande equipa também nestas conversas. Fico contente. Oh, Cândida, se posso falar, Gonçalo? Então, João, pegava força. na palavra, dava as boas tardes a todos e agradecia à Cândida, que realmente foi uma aula fantástica, da maneira como conseguiu fazer um cozinhado com ingredientes aparentemente que não têm nada a ver uns com os outros, mas que ficou aí um cozinhado fantástico. E, sobretudo, eu acho que o que está por trás daquilo que tu foste dizendo é absolutamente essencial. Estão-me a ouvir bem? Sim. Sim, é absolutamente essencial, porque é mesmo essa mostrar como o património como pode ser capturado por discursos muito estranhos, e se me falas de aquela pergunta assim da de ferro,
Eu, por acaso, acho que a maior parte das pessoas ainda acha que é de ferro, porque grande parte das representações de um Portugal imperial Uhum. das navegações e das evangelizações e dessas coisas todas que atrás dos livros da quarta classe em que todos nós lemos coisas, estão conceitos horríveis. Eu aprendi tranquilamente que do comércio triangular que era feito com os escravos que iam da África para o Brasil e tranquilamente, como se fosse vou ali levar o cestinho do capuchinho vermelho à avózinha, leva aqui um barco carregado de escravos e os descobrimentos são isto e não há problema absolutamente nenhum. Portanto, a maneira como tu desmontas isso e chegas depois à questão à questão do uso dos patrimónios e a forma como depois os patrimónios perdem esse lado tão grandioso e ganham esse lado mais pequenino, como seja os galos de Barcelos e os grafites nos bairros degradados, não é? É interessantíssimo. E isso acho que é ainda mais interessante. Eu não estou a fazer nenhuma pergunta, eu estou só a partilhar algumas das coisas que fui ouvindo e nem tenho um discurso muito elaborado. Mas perceber que são que essa capacidade de fazer de mostrar as coisas de mostrar a diferença através de coisas muito pequeninas, fazê-la através do turismo, usar que é o teu ponto de vista, não é? Desculpem. Desculpem, estava aqui mesmo com uma tosse. Mas usá-lo a partir do turismo e não de outras coisas mais, das direções-gerais do património, dos ministérios da cultura, acho que é essencial nessa construção das imagens e nesse story doing de que falaste. Eu fiquei encantado com aquilo que disseste, acho que foi aqui uma tarde bem passada. Muito obrigado à Cândida e ao Gonçalo e ao PVC por este bocadinho. Muito obrigado. Agora Obrigada, João. Nós conhecemos na casa de António Ferro, no Palácio Foz, certo? é verdade. Olha, lá está, lá está. Lá está, lá está, lá está. Pois, mas Obrigada. e se calhar só gostava de trazer uma ideia para a conversa, que pode alguém pegar nela ou não, é a questão do padrão dos descobrimentos. Aquela tontice que um deputado disse que devia ser demolido. Obviamente que isso é tonto e obviamente que ele depois veio dizer que aquilo era simplesmente simbólico. Mas o que eu gostava era dizer que a demolição do padrão de descobrimentos já está a acontecer no momento em que dentro do padrão dos descobrimentos há um espaço museológico em que está a ser desconstruído completamente todo este ideal ferriano, não sei se a palavra se existe ou não, mas está a ser desconstruído todo este ideal ferriano dos descobrimentos e do império e de tudo isso, e nos são mostradas esse período da nossa história, que obviamente tem muitíssimas coisas absolutamente magníficas, da forma como espalhamos a língua do mundo todo, mas que está a ser mostrado como é, com um olhar científico, à luz de valores do século XXI e não à luz de valores dos anos 50 do século XX. E parece-me que tem muito a ver Dito esta agora. lógica. Estava só a dizer, porque me parece que esta discussão que houve à volta do padrão de descobrimentos tem um bocadinho a ver com aquilo que tu estavas a dizer, com a forma como nós podemos mostrar o que é nosso sem cairmos nessas lógicas tão completamente ultrapassadas. Eu perdi, não sei se foi só eu, se as outras pessoas ouviram. Eu também não sei. Eu consegui ouvir, pelo menos, não sei se É? os Eu outros também, colegas professor. também. Também ouvi. É? Sim, sim. Ok. Pois, sim. De Não, qualquer forma. Sim, sim, João, força, sim, diz. Cândida, só estava a falar dessa questão de que, como um símbolo do Estado Novo, pode ser usado para desmontar esse mesmo Estado Novo e para mostrar, para criar estas outras narrativas sobre Uhum.
uma narrativa oficial e completamente bafiante e fora de contexto. Coisas que não disseste, obviamente não tiveste tempo, mas a forma como em Monsanto da Beira eram mostradas as tradições eram com as meninas de famílias boas vestidinhas porque as outras, coitadas, não vão para aqui aquela porcaria daquelas mulheres com as Foram mãos as todas que vieram a gratadas e com os Lisboa no pés. ano seguinte receber o galo, não é? Exatamente, portanto, nem pensar que é o povo, é para mostrar o povo, mas lavadinho, arranjadinho, bem alimentado, não, nada de confusões. Narizinho limpo. E- É isso mesmo. Mas olha, gostei imenso. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigada, João. Posso? Claro, Maria Helena, claro. Ora, muito obrigada, Gonçalo, por mais uma sessão e agradeço imenso. Aprendi muito, Cândida, com esta sessão, com toda esta linha histórica, não é? E este cozinhado, como disse o João, mas muito bem organizado. Foi uma aprendizagem e sobretudo, permitiu-me recordar alguns aspectos do meu mestrado em Património e Turismo, sobretudo numa das cadeiras sobre património urbano, em que falamos das cartas precisamente, e a carta de Atenas foi um ponto de partida para o debate, e foi muito bom reencontrar esses documentos e nesta linha da apresentação do património, sobretudo do período António Ferro. Eu fazia aqui uma comparação, entretanto, e também depois ligar a uma pergunta que já sei não terá resposta, porque é de certa forma pegar na pergunta que a Cândida colocou, mas ligá-la também a um aspecto do presente, ou pelo menos dos últimos anos, antes da pandemia. Bem, em primeiro lugar, referindo a visita que António Ferro organizou, por vários pontos desconhecia esse aspecto, conhecia sim o concurso da Aldeia Mais Portuguesa de Portugal e outros aspectos, mas essa visita dos concurseiros intelectuais da época pareceu-me interessante e gostaria, se for possível, saber algum detalhe interessante, ou seja, se foi só nessa zona de Sintra, ou se referiu, se deslocaram a outros pontos do país. Estiveram houve atividades agendadas para os bairros históricos de Lisboa. Jerónimos não pôde faltar, com a encenação de um torneio medieval. Depois Sintra, Batalha, Alcobaça, Coria, subiram até Viana do Castelo. Foi principalmente da zona de Lisboa para cima. Sempre na companhia de António Ferro e de Fernanda de Castro. Pelo que eu li, pela investigação que fiz quando tinha mais acesso ao acervo da Fundação António Quadros, a participação digamos que se calhar o gestor mais em termos operacionais era António Ferro, e depois ali o detalhe, o pormenor ficava a cargo de Fernanda de Castro. O que eu li é que os dois que acabaram por fazer um percurso mais extenso, eu sei, mas muito nessa lógica, por ocasião depois do percurso feito pelo júri da Aldeia Mais Portuguesa de Portugal, não é? Mas os dois. Mas relativamente aos intelectuais, foi isso, e eu achei interessante, porque pelo que vi nos convites, que alguns ainda estão na Fundação António Quadros, há lá ainda 2 ou 3 que eu me recordo de ter lido, era feito uma justificação primeiro da motivação do convite, não é? Era para vir conhecer um país que estava a ser governado por um homem que abnegadamente tomava conta desta nova nação, que era tão diferente das outras nações, e não era preciso ir muito longe. Para lá da fronteira com Espanha já havia essa diferença. Portanto, o convite era feito para vir conhecer esse país, mas havia a insistia-se na questão turística. Convidava-se para fazer
um passeio turístico. E depois era posta, não de uma forma muito clara, mas já se fazia entender que gostava-se que depois o ilustre convidado tivesse a gentileza, se não era a gentileza, era um sinónimo qualquer, porque como nós sabemos, António Ferro era muito teatral a falar, muito dramático, não é? Tivesse depois a gentileza de partilhar toda a diferença que tinha aqui encontrado. E de facto era escolhido, não era um itinerário, não era um percurso criado à toa, não é? Era como eu disse há pouco, era um percurso que depois era talvez embelezado e tinha uns pormenores, se calhar, eventualmente mais populares, para dar um pouco uma ideia da autenticidade, se quisermos, selecionados e introduzidos por Fernanda de Castro, mas era tudo menos um percurso inocente. E agora, quando estava a ouvi-la, Helena, a propósito desta questão, lembrei-me de, talvez a minha colega Susana me possa ajudar com os nomes das autoras, aquele diário escrito por duas inglesas que foram convidadas para vir escrever nos anos 40 um guia de Portugal turístico, mas com os sítios menos visitados. Recordas, Susana? Chama-se Duas Inglesas em Portugal ou qualquer coisa do género. Eu sei do que estás a falar, mas também não consigo lá chegar. Isso vem muito nesta lógica desta visita dos intelectuais. É falar muito do património, porém, estas duas senhoras, em alguns momentos, elas deixam fugir um bocadinho a caneta para a verdade e falam das tais figuras que o João há pouco falou, das tais figuras reais que não aparecem, não é? Esse também, se calhar podia ter sido também um exemplo que eu poderia ter trazido, mas o que se nota é a repetição destes objetos, ou destes patrimónios, não é? São assumidamente os patrimónios de lição e é isto que nós queremos que vocês conheçam. Não é? No caso dos intelectuais, depois quando chegarem, façam lá o favor de reproduzir e de contar toda esta paz que nós vivemos aqui, não é? No caso destas duas inglesas, foi um trabalho pago, não é? Mas também, e como eu disse, o que é interessante nesse diário dessas duas inglesas é entender os momentos em que elas estão quase a resvalar para o lado de lá. Por exemplo, quando falam da viagem que fizeram no comboio na linha de Cascais e que veem aquelas construções muito bonitas e muito bem decoradas, etc. E que dizem, mas do lado de lá nós não conseguimos ver, não é? Claro. Mas o que é certo é que relativamente à visita dos intelectuais, depois houve naturalmente muitos convites, não é? Porque ou não fosse António Ferro, relações públicas entre tantas outras coisas, não é? Houve muitos outros convites, mas este também foi uma das tais iniciativas cujo primeiro resultado terá sido tão bom, tão interessante e tão de acordo com aquilo que se pretendia que acabou. Pelo menos com esta designação. Desculpa interromper. O livro não se chamará de Duas Inglesas em Portugal? Exatamente, duas inglesas em Portugal. A minha questão era com os nomes, acho que era uma É Anne Bridge e Exatamente, essas mesmo. Obrigada, Luís, essas mesmo. É uma leitura muito interessante mesmo. Não só do ponto de vista da história, mas dos costumes, e depois também por nos dar, aliás, uma coisa que nós encontramos na Carta a um Refugiado de Saint-Exupéry, escrita em 1940. Encontra-se no meio dos brilhos todos e deste património todo tão bonito, no caso de Saint-Exupéry, as luzes acesas, quando a Europa estava em blackout, as luzes acesas e os brilhos todos em Lisboa, que escondiam o quê? O que é que havia mais que não era mostrado? Cândida. É muito interessante. Peço desculpa. Ia só fazer uma relação com... que está ligado com isto dos intelectuais, é que quando ouvi falar, e por isso é que pedi mais detalhes, fez-me lembrar um estudo que o meu orientador, já que eu estava a falar do mestrado, o professor Francisco Santos Lemos, de Arqueologia, de vários artigos que ele fez sobre o convite que Martim Sarmento fez em 1880, quando do Congresso de Antropologia e Arqueologia Pré-Histórica,
Logo em outubro de 1880, convida precisamente os intelectuais que vieram a Lisboa a esse congresso, a expensas próprias, a visitar a Citânia de Briteiros, e que depois ficam alojados cá em Guimarães, e na sua casa de Briteiros, a visitar a Citânia, não é? E os célebres, na altura chamava-se o trabalho, era os lusitanos, não é? O termo lusitanos era extensível a todo o território, como continuou a ser antes. Mas o interessante é que, na altura, alguns desses intelectuais, daí a minha pergunta, pronto, sobre mais detalhes, nomeadamente um historiador francês, ficou surpreendido com a visita e então a publicidade depois, não é, feita ao excelente congresso e nomeadamente à visita guiada, não é, e as expensas próprias, como o Martim Sarmento já tinha habituado, mesmo aqui no norte da sociedade, não é, as próprias escavações que ele organizou durante anos as expensas próprias, mas a verdade é que ele acabou por, esta atitude, não é, este convite, acabou por sensibilizar a comunidade científica, os historiadores europeus, e foi depois esse próprio historiador francês e muitos outros acabaram por nos seus escritos e mesmo na informação nos média na altura, surgiram várias referências e pronto, e essa ligação agora mesmo a estas duas inglesas achei interessante. É muito interessante. Esta ligação. Não tinha conhecimento, acho muito interessante. Um trabalho de giro, ver esses convites envenenados. Peço desculpa, João, então. Não, eu peço desculpa, só queria acrescentar uma coisinha, e também estamos a falar em relação a coisas de Viana. O ano passado o José Escaleira, também um professor do Politécnico, escreveu um texto sobre a ida de Pirandello a Viana. Depois, se quiseres, até tu mando, ele mandou. Obrigada, João. Sim, sim. E em que ele defendia uma coisa que vem completamente ao encontro daquilo que tens estado a dizer, é que foi nessa altura que se definiu a forma de receber em Viana, com os grupos folclóricos, com os passeios, com todo o tipo de, todo o protocolo de receber e aquilo que se mostrava e não, que aconteceu exatamente nessa altura pela mão dessa visita. Eu vou querer... Então, Amando, tu... Obrigada. Eu e aqui a minha colega e amiga Susana Gonçalves, que eu acho que ela também vai gostar muito. Pronto. E as pessoas de Viana também, se lerem esse texto depois de terem ouvido, vão percebê-lo muito melhor. Está no A Falar de Viana e do ano de 2020, portanto, do ano atual. E agora vou-me despedir de todos, que eu tenho de seguir, mas continua a conversa que está fantástica. Obrigado a todos. Obrigada, João. Um beijinho. Adeus. Obrigado nós, João. Um grande abraço para ti e muito obrigada pela tua presença aqui connosco, está bem? Obrigado. Não sei se posso... Claro que sim, colega. Seguir aqui esta lógica, já agora... a minha área de trabalho, de docência, de investigação é a área dos eventos, embora a minha formação de base seja história, portanto eu estou aqui no misto, não é? E é muito interessante porque tudo isto já agora... eu achei, desculpa Susana, por isso é que eu achei que este comentário do João era a tua cara. Claro, é chave, mas eu só estou a partilhar esta questão do meu perfil para se entender o porquê de tu teres indicado e também para se entender o comentário que trago aqui à discussão, que é, e já antes de mais, muito obrigada Cândida por teres partilhado, porque de facto foi ótimo, e já tenho aqui a cabeça a fervilhar de coisas e uma das coisas que me veio à cabeça foi depois desta resenha que fizeste e destas de fazeres aqui estas diferenciações das formas como se entende e como se vive o património. Eu não sei até que... Eu entendo perfeitamente esta questão que falas na relação com o próprio Estado e da forma da construção das representações, muito ligadas àquilo que é a perspectiva da propaganda, mas eu não sei até que ponto é que esse capítulo está fechado.
Porque Está. quando eu penso quando eu penso nas fan trips que nós temos atualmente para divulgação de destinos turísticos, ou seja, numa lógica de convidar jornalistas internacionais ou bloggers, não é? Agora já estamos numa outra fase, já não são só jornalistas, são bloggers, vloggers e por aí adiante, os chamados influencers, não é? A lógica é a mesma. O que me parece que é diferente foi exatamente a fluidez que referiste. Embora haja mais liberdade, não está totalmente desprovido de uma orientação. Ou seja, essa necessidade de saber como é que eu quero que e agora puxando para o turismo, não é? A forma como eu quero que este destino seja representado, está muitas vezes subtilmente colocado e às vezes em casos que estamos longe de nos aperceber à partida de que isto possa acontecer. Vou dar um exemplo e calma. Ténis. Porquê? Torneios internacionais de ténis. O que é que isto tem a ver com representações de identidade cultural e de identidade local, neste caso, não é? Pois é, mas é que, e não é só em Portugal, é interessante que no próprio circuito ATP isto acontece. Os próprios jogadores que estão no circuito internacional são obrigados a participar em ações de promoção nos torneios em que participam, portanto não são sempre todos, mas há sempre um ou dois que fazem ali umas ações de promoção, estão obrigados a isso. E portanto, o que acontece é que a organização, na maior parte das vezes, em colaboração e a pedido das instituições que gerem o destino turístico, de fazer ali qualquer coisa que aproveite a mostrar aquilo que nós temos naquele destino turístico. Porquê? Porque normalmente são eventos em que há uma grande mediatização, há uma transmissão, um streaming muito grande ao nível internacional, portanto é mais uma forma de poder promover o destino. Eu estava a pensar agora na Web Summit, quando levaram aquela gente toda para a Ericeira, não é? Exatamente. Ou um dos casos paradigmáticos que eu costumo dar sempre de exemplo é uma das edições do Millennium Estoril Open, no Estoril, foram levar jogadores a jogar nas obras, estava em estaleiro, as imagens mostram a comitiva toda com proteções para o edifício da nova SBE. E portanto, ou seja, o porquê? Mas porquê é que eu vou colocar jogadores nas obras, num estaleiro daquilo que vai ser uma universidade? Ou seja, há aqui uma necessidade de criar representações para transmitir aquilo que nos interessa, não é? Em termos de identidade cultural daquele território, do que é que eu posso oferecer, que não estão assim tão longe, como tu dizias, estão mais fluidas, mas não estão assim tão longe dessa intenção de fixar alguma coisa, pelo menos naquele momento. Não quer dizer que num futuro próximo não mude, mas naquele momento há uma necessidade de fixar alguma coisa, não é? Eu acho que era Obrigada pelas tuas explicações. não é? Acho que era impossível não haver. Não sei se estou demasiado presa a Bourdieu, mas eu acho que era impossível não haver, não é? Não seria, sei lá, humanamente, mais do que humanamente, socialmente, impossível não pensar em criar ou conseguirmos criar, fosse o que fosse, em que não houvesse uma réstia, por muito tenue que fosse, de uma intenção de estruturar, não é? De fechar. É impossível. É impossível, não é? Agora, o que nós se calhar temos, e foi isso que eu tentei dizer, posso não ter sido muito clara, naturalmente, o que eu acho é que alegadamente nos é vendida a ideia, nomeadamente em termos das experiências turísticas, de que as coisas são diferentes, de que nós somos co-criadores, não é? De que nós somos co-produtores, etc, não é? Eu estou aqui a pensar numa autora que trabalha numa... muitas questões da memória, mas relativamente a ambientes de tragédia. Aleida Assmann. E ela tem uma discussão muito interessante, que apesar de não ter a ver com turismo, eu já tenho puxado, porque eu tenho imensa inveja, gostava de ter sido eu a pensar naquilo.
ela discute muito aquele balanço terrível que nós não conseguimos explicar e não conseguimos explicar entre, isso acontece muito também quando acho eu, quando patrimonializamos um objeto ou quando turistificamos, seja o que for, aquele equilíbrio ténue entre o que se lembra, o que se esquece, o que se mostra, o que não se mostra. Eu costumo insistir muito com os meus alunos quando estamos a falar do conceito de imagem de destino, que se calhar é mais importante percebermos o que não é dito, o que não é mostrado, o que é escondido. Assim é que nós entendemos o destino, não é? Porque o resto é marketing de venda, não é? Excelente, excelente. É isso mesmo. E eu não sei se mais alguém gostaria de colocar alguma questão. Esta conversa está interessantíssima. Olha, Gonçalo, ainda não tenho mais informação sobre o congresso de que falei no dia da conferência da Maria Helena. Sim, Mas a Susana e eu estamos lá, firmes, a levar aquilo para a frente, estamos à espera ótimo. da concepção da imagem. E a Maria, a Maria também está connosco, disparate, agora via ali, claro. Estamos as três com outro grupo. Estamos à espera que finalmente nos deem a imagem, mas como eu já sou visita habitual, não é agora, mas daqui a 15 dias espero já poder trazer alguma coisa e está toda a gente convidada para vir ter connosco aqui ao ecrã. Ótimo, Cândida, muito obrigada também por estas partilhas e por esta possibilidade de ligações, de redes informais entre nós, que acho que é muito importante para todos. E se me permitem, e aproveitar então só para lhes falar um pouco de uma iniciativa que vamos ter especial. Estas conversas estão a decorrer a um ritmo quinzenal, mas no próximo dia 18 de abril nós temos o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. E, portanto, achamos que fazia todo sentido fazermos uma conversa especial e, portanto, vamos fazê-la no dia 18 de abril, no próximo domingo, às 16 horas, com o nosso querido amigo e colega Sérgio Lira, subordinado a este tema: museologia in situ, conservar ou destruir o património, critérios e práticas. Esta iniciativa nós vamos enquadrá-la no âmbito, portanto, do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, no quadro destas nossas conversas, mas também no quadro institucional do IPVC, e por isso, colegas, queria convidar-vos a estarem presentes. O link é exatamente o mesmo. Se puderem, não percam, vai ser uma sessão seguramente muito importante. E depois, daqui a 15 dias, depois desta extraordinária tarde e lição, Maria Cândida, muito obrigada, foi notável, notável. Ainda dizias tu que tal, isto foi extraordinário. E obrigada porque tiveste também a preparar e para nos trazeres aqui também este trabalho extraordinário. Nós daqui a 15 dias vamos ter a nossa colega Isabel Maria Fernandes, diretora do Paço dos Duques, Castelo e Museu Alberto Sampaio em Guimarães, uma grande, extraordinária também colega, que todos aqui também conhecem, e por isso muito obrigada, Maria Cândida, por fazeres parte desta família. Obrigada a ti. Muito, muito obrigado. Obrigada a todos. E então, até domingo. Exatamente, até domingo. Contamos com todos. E obrigada pela vossa presença e por criarmos já este espírito aqui entre nós, está bem? Obrigada, Gonçalo. Obrigada. Um beijinho. Nada. Um grande beijinho e abraço para todos, está bem? Obrigada. Bom fim de semana. Em breve. Aguentem. Um abraço. Tchau.